vocês já sabem, a gente está na reta final. Nós chegamos agora nas atividades propostas revisionais do caderno de atividades. Então, essa é a correção de matemática dessas atividades que foram enviadas no roteiro 6, tá bom? Hoje nós faremos do caderno de atividades páginas 29 a 42. Vamos seguir. Essa aula está dividida em duas partes, então a correção também está dividida em duas partes para que você possa fazer de uma forma mais tranquila, tá certo? Vamos seguir, vamos começar a correção então. Aula 1, nós vamos fazer as atividades de fixação das páginas 29 a 35 do caderno de atividades. Então vamos seguir para a gente concluir essa correção bem rapidinho, tá bom? Medidas de capacidade. Foi passado para vocês, logo na introdução do conteúdo, que essas três medidas, copo americano, xícara de chá e colher de sopa, revertida em medida de capacidade, teriam as medidas seguintes: xícara de chá 240 ml, copo americano 190 ml e colher de sopa 15 ml, certo? Então a primeira atividade está relacionada a essa informação. Justamente na letra A, pede para que escreva os ingredientes líquidos dessa receita, trocando a quantidade de xícaras e de colheres pela capacidade equivalente em mililitros. Então, nós temos aí dois ingredientes líquidos, que é o óleo e o leite. E o óleo diz que é meio copo americano. E o leite diz que a quantidade de leite é um copo americano. Então, vamos lá para essa informação primeiro. Vamos observar lá na tabela. Diz que um copo americano ele tem capacidade de 190 ml. Então, vamos lá para o óleo primeiro. 190 ml dividido por 2 dá 95 ml, certo? E o leite está dizendo que é um copo inteiro, então a gente já sabe que a medida é 190 ml. Confiram aí. Vamos seguir para a próxima questão, então. Complete a tabela com a quantidade de cada ingrediente em mililitros. Está perguntando uma xícara de chá de leite. Uma xícara de chá de leite, olha lá a tabela mais uma vez, equivale a 240 ml. Já está aqui, ó. Está aparecendo para vocês aqui. 2 xícaras de chá de água. Então, se é xícara de chá, nós estamos falando de 240 ml. E se são duas, a gente vai ter que fazer uma multiplicação. 2 vezes 240 dá 480 ml. Meia xícara de chá de suco de laranja. Então, se estamos falando de meia, estamos falando da metade dessa xícara de chá, nós temos agora que fazer uma divisão. Então, nós faremos a divisão de 240 dividido por 2, que dará 120 ml. A próxima informação é uma xícara e meia de chá de leite. Então, uma xícara e meia de chá de leite. Uma xícara, ela equivale a 240. E a gente já sabe que a metade é 120 ml. Então, nós temos que fazer uma adição de 240 mais 120. O resultado é 360 ml. 2 copos americanos de leite. Um copo americano é 190 ml. E 2, nós teremos que fazer uma multiplicação do valor de 190, da capacidade de 190 vezes 2, que dará 380 ml. Confere aí. 3 copos americanos de suco de limão, mais uma multiplicação. Se um copo americano é 190 ml, equivale a 190 ml, então 3 copos, 3 vezes 190 é 570. 2 colheres de sopa de óleo. Uma colher de sopa equivale a 15 ml. 2 vezes 15 é igual a 30 ml. E agora, 5 colheres de sopa de água. Então, se uma colher equivale a 15 ml, 5 colheres, 5 vezes 15 é igual a 75 ml. Vamos seguir adiante para a questão de número 2 agora, a questão da Marcela. A Marcela, ela comprou uma garrafa de suco concentrado de goiaba. E aí ele traz algumas informações no modo de preparo. Ele diz que é para diluir uma parte do suco concentrado em 4 partes de água e adoçar a gosto. Esse suco ele contém 500 ml, o que dá a entender que uma parte desses 500 ml equivale a 100 ml, certo? Então, na letra A, na questão da letra A, pergunta quantos litros de suco de goiaba podem ser preparados com 200 ml de suco concentrado.
Então, se 4 partes de água e 1 parte de suco, né, para corresponder às 5 partes no total, então vamos fazer aqui, ó, 5 vezes 200 ml é igual a 1000 ml. Então, a gente tem 1000 ml, que é igual a 1 litro, podendo então ser preparado 1 litro de suco, certo? Vamos seguir adiante no item B. Para fazer 2 litros de suco de goiaba, são necessários mais de uma garrafa de suco concentrada igual a essa? Essa é a dúvida da questão. Então, para fazer 2 litros de suco de goiaba, são necessários mais de uma garrafa? Para fazer 1 litro, eu preciso de 200 ml de concentrado. Vamos lá para a próxima. Com 100 ml de suco concentrado, eu consigo fazer 500 ml, ok? Com 200 ml de suco concentrado, eu consigo fazer 1000 ml, ou seja, 1 litro. E com 400 ml de suco concentrado, eu consigo fazer 2000 ml, ou 2 litros de suco. E aí está perguntando, eu consigo... São necessárias mais de uma garrafa de suco concentrado igual a essa? É necessário menos do que uma garrafa. Por quê? Porque uma garrafa ela tem 500 ml e só é necessário 400 ml de suco concentrado para fazer 2 litros de suco ou 2000 ml, ok? Questão de item C. Para preparar 1,5 litro de suco de goiaba, Marcelo usou 1 litro de água. Marcelo usou a quantidade de água indicada na embalagem? Sim ou não? Vamos lá, vamos analisar. A quantidade de água diz assim, ó, diluir uma parte de suco concentrado em 4 partes de água e adoçar a gosto. Então, vamos lá para essa continha aqui. Nós temos que fazer 1,5 litro, que é igual a 1000 ml mais 500 ml, que é igual a 1500 ml. E depois nós temos que fazer essa divisão de 1500 ml dividido por 5, que dará 300 ml. E 4 vezes 300 é igual a 1.200. Então, a resposta é não. Marcela deveria ter usado 1.200 ml de água, ok? E ela usou 1 litro só de água, então não é suficiente, certo? Aí vem o jogo que vocês farão com a família de vocês, tá bom? E aqui na questão 4 está pedindo para calcular as adições e encontrar os resultados escritos por extenso no caça-palavra. Então vamos lá. Os cálculos vocês já devem ter feito, não são cálculos difíceis, tá? E existem também aquelas possibilidades que a gente também estudou nesse bimestre, que é utilizando a adição, movimentando parcelas, adicionando dezenas primeiro para depois as unidades. Então vamos lá. Vou colocar os resultados para que a gente possa caminhar um pouquinho mais rápido e aí você confere se o que você fez está certo, tá bom? E a gente vai fazer a busca também no caça-palavras. Então aqui na primeira questão o resultado é 70, tá aqui. Na segunda o resultado é 190, certo? Tá aqui o 190. Na terceira continha aí, 31 mais 46 mais 19 mais 64, o resultado é 160. Tá aqui, 160. Na quarta continha, de 93 mais 270 mais 57 mais 130 mais 145 mais 205, o resultado é 900. Aqui está escrito por extenso. Na próxima continha, o resultado é 390. Aqui está 390. E na última, enfim, é 1000. O resultado é 1000. E aqui está no caça-palavras, ok? Vamos seguir. Recorte as cartas com os algarismos no material de apoio. Na aula, eu dei a dica que vocês organizassem utilizando mais ou menos essa sequência. Colocasse o número 2 e seguisse com os outros números. Colocasse o número 3 e seguisse com os outros números, com as outras possibilidades, certo? Aqui eu vou fazer com vocês da mesma forma como eu indiquei na aula. Então, eu vou iniciar com o número 2, 3, 6, 8, ok?
E aí agora eu vou inverter a posição dos dois últimos números. Vou repetir os dois primeiros e inverter as dos dois últimos números. 2, 3, 8, 6. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou trabalhar com 2, 6. Então 2, 6, 3, 8. Vou repetir o 2, 6 e vou inverter as posições dos últimos números. 2, 6, 8, 3. E agora com 8. 2, 8, 3, 6 e 2, 8, 6, 3. Certo? Vamos para a segunda família, que foi aquela que eu falei para vocês na dica. Iniciando com o número 3. Então, vamos lá. 3, 2, 6, 8. 3, 2, 8, 6. 3, 6, 2, 8. 3, 6, 8, 2. 3, 8, 2, 6. E 3, 8, 6, 2. Notem que são novos números formados com esses 4 algarismos que estavam dispostos no material de apoio, certo? Vamos agora para o iniciado com o número 6. 6, 2, 3, 8. 6, 2, 8, 3. 6, 3, 2, 8. 6, 3, 8, 2. 6, 8, 2, 3. E 6, 8, 3, 2. Certo? E por fim, iniciando agora com o número 8. 8, 2, 6, 3. 8, 2, 3, 6. 8, 3, 2, 6. 8, 3, 6, 2. 8, 6, 2, 3 e 8, 6, 3, 2. Esses são os números que são possíveis formar com esses 4 algarismos. E aí a pergunta do item B é: quantos números você formou? Aqui você pode contar de 1 em 1, ó, 1, 2, 3, 4 e assim sucessivamente, ou você pode simplesmente multiplicar o número de colunas pelo número de linha. Então tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 linhas e tem 1, 2, 3, 4 colunas. Então, 6 vezes 4 é igual a 24. Item C. Ao escolher um número desses ao acaso, a chance de ele ser par é maior ou é menor do que a chance de ser ímpar? Por quê? Vamos analisar. Eu tenho o número 2.368 terminado em 8, que é um número par. Eu tenho o número 2.386, que também é um número par, terminado em 6. Tenho o número 2.638, também terminado em 8. Então, todos os números terminados em 6 e 8, eu já vou marcar, tá bom? E tenho agora 3.682, terminado em 2. É um número par também. Vou continuar marcando os terminados em 8, 2 e 6. Certo? Então, vejam bem, olha só quantos números eu marquei. De 24 números, eu marquei uma maioria números pares. Dessa forma, a chance de cair no número par é maior, certo? E aí tá me perguntando por quê? Ora, por quê? Tem mais números pares do que números ímpares. Há 18 números pares. E somente o restante, o que sobra, é que são números ímpares, tá bom? Que são quantos? 6. 6 números ímpares. Então, qual é a chance de sortear um desses números sem ver e ele ser ímpar? A chance é de 6 em 24. Eu tenho 24 números, sendo que 6 números são ímpares. Vamos seguir, então, para a próxima questão, que é a questão de número 6. Sobre a mesa do professor, há estes lápis de cor. Quantos lápis há no total? Contando aqui, ó, nesse potinho aqui, ó, nós podemos localizar 31 lápis. E qual é a chance de retirar um lápis amarelo sem olhar? Vejam bem, tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4. São 4 chances em um total de 31 lápis. Então, são 4 chances em 31, certo? Letra C. A chance de retirar sem olhar um lápis verde é maior ou menor do que retirar um lápis branco? Então, veja bem. Vamos contar aqui quantos lápis verdes tem. 1, 2, 3, 4 lápis brancos, 4 lápis verdes e somente 2 lápis brancos. Então, qual é a chance de retirar? Verde ou branco? A chance de retirar um lápis verde é bem maior, certo? São 4 em 31. No caso dos lápis brancos, são 2 em 31. Vamos seguir para a próxima questão, questão de número 7.
O professor construiu um dado usando o molde a seguir. Então, tem um molde de dado convencional comum, tá bom? E a gente vai registrar aí quais são os resultados que podem ser obtidos ao lançar esse dado, certo? Vamos lá. São o número 1, 2, 3, 4, 5 e o 6. É um dado comum, né? Um dado convencional. Ao lançar esse dado, há mais chances de sair um resultado par ou um resultado ímpar? Gente, isso aqui nós já vimos na aula várias vezes, né? E nós já conversamos também sobre a possibilidade dentro de um dado, né, não viciado. Então, o que acontece? Aqui, ó, tem 1, 2, 3 números ímpares. 1, 2, 3 números pares. Ou seja, a chance é a mesma, pois existe a mesma quantidade tanto de números pares quanto a quantidade de números ímpares. Letra C. Qual é a chance de sair o número 2 no lançamento desse dado? Então, eu só tenho uma vez o número 2 e eu tenho 6 números aqui. Então, qual é a chance? É 1 em 6, certo? A chance de cair qualquer número é 1 em 6. Qual é a chance de no lançamento desse dado sair um número par? Então, veja bem, acabei de contar com vocês, ó. Tem 3 números ímpares e 3 números pares. Então, qual é a chance? 3 em 6, números ímpares, 3 em 6. E qual é a chance de cair um número maior do que o número 2? Então, aqui, ó, maior do que o número 2, eu tenho o número 3, eu tenho o número 4, tenho o número 5 e tenho o número 6. São 4 números maiores que o número 2. Então, eu tenho uma chance de que caia um número maior do que 2, eu tenho uma chance de 4 em 6, ok? Vamos seguir então, vamos seguir adiante agora para a questão de número 8. Se o seu professor fizer um sorteio entre os alunos de sua turma, há mais chance de ser sorteado um menino ou uma menina? E por quê? Gente, na aula eu expliquei para vocês que isso aqui ia depender da turma de vocês. Então eu trouxe os dados, tá? Para que vocês pudessem conferir. No quarto ano A, tem 12 meninos e 13 meninas. No quarto ano B, tem 14 meninos e 8 meninas. No quarto ano C, tem 7 meninos e 6 meninas. Ou seja, dependendo da turma que você é que você vai se basear com esse cálculo, tá bom? Então, se você é da turma do quarto ano A, do quarto ano B ou do quarto ano C, essa resposta da letra A também vai variar, mas eu vou colocar para vocês aqui a resposta, certo? Qual é a chance de um aluno sorteado ser uma menina do quarto ano A? É um total de 13 em 25. Vocês são 25 alunos e só 13 são meninas, então a chance é 13 em 25. No quarto ano B, são 22 alunos, então se são 8 meninas, a chance é de ser sorteado uma menina de 8 em 22. E no caso do quarto ano C, é a chance de 6 em 13, tá bom? Só são 6 meninas num total de 13 alunos. Vamos para a próxima questão, então, que é a questão de número 9. Resolva os problemas a seguir. Camila tinha economizado R$ 12,50. Juntou com a quantia que ganhou do avô e na cantina da escola ela comprou um suco de laranja que custou R$ 4,50 e ainda sobraram R$ 13. Que quantia Camila ganhou do avô? Vamos lá fazer esse cálculo. Aqui tem, olha, coloquei bem separadinho para ficar fácil para vocês entenderem. Então, R$ 13, certo? Que foi o que sobraram, mais R$ 4,50. Então, o resultado dessa conta é R$ 17,50. E agora, para a gente descobrir qual foi a quantia que ela ganhou do avô, nós vamos fazer mais um cálculo. R$ 17,50 menos R$ 12,50, que foi o que ela tinha economizado, certo? Então, a quantia que o avô deu a ela foi de R$ 5. Ok? Resposta, Camila ganhou R$ 5 do avô. Ao digitar o número 87.569 em uma calculadora, Felipe digitou o 8 no lugar do 5 e o 5 no lugar do 8. Qual foi o número que Felipe digitou? Então, olha só. Vamos escrever aqui o número depois dessa confusão. Ficou o número 57.869. E qual é a diferença entre esses números? Vamos fazer uma subtração agora para conseguir
encontrar esse resultado. Então, tem aqui, ó, 87.569 menos 57.869. Ok? 9 menos 9, 0. 6 menos 6, 0. 15 menos 8, 7. Aqui nós temos 16 menos 7, que dá 9. Então, fica 7 menos 5, que dá 2. Resultado, 29.700. A diferença é essa, de 29.700. Questão C. Observe a figura formada com palitos de fósforo. Quantos quadrados aparecem nessa figura? Olha só, gente. 1, 2, 3, 4, 5. 5 quadrados é o total de quadrados que aparecem nessa figura, certo? Vamos lá, então, para o próximo item dessa mesma questão. Troque 4 palitos de lugar para formar 3 quadrados. Desenhe sua resposta. Então, tenho aqui os 4. Eu tenho a mesma imagem. Vamos aqui tirar 2, 3, 4. Tirei 4 palitos. Ficou assim minha imagem, certo? Vou posicionar eles aqui para formar a nova imagem. Então, essa é a imagem que vai se formar depois de movimentar somente 4 palitos para formar somente 3 quadrados. Ok? A gente finaliza aqui a primeira parte da aula. Vamos agora para a aula 2. Se quiser fazer uma pausa, faz uma pausinha no vídeo e volta depois para conferir, tá bom? Vamos seguir agora com a atividade de fixação das páginas 36 a 42, ainda da aula 11, certo? Vamos lá então. Usando lápis de cor e régua, desenhe na malha quadriculada a seguir 2 polígonos diferentes, um verde e outro azul. Gente, essa questão é pessoal, eu expliquei para vocês na aula, que dependendo do polígono que você escolher, certo? Esse aqui ele vai variar, tanto essa questão número 1 quanto a questão da letra A, tá? Tanto a letra A quanto a letra B é pessoal, ok? Número 2, observe o polígono na malha quadriculada. Quantos lados tem esse polígono? Quando a gente fala de lado, olha, cada aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quantos lados? 6 lados. E a gente estudou, quando a gente estava estudando sobre polígono, que a mesma quantidade de lados é a mesma quantidade de ângulos. Então, quantos ângulos esse polígono tem? 6 ângulos também. Marque com X a medida dos ângulos desse polígono. Eles são menores do que um ângulo reto? São retos ou são maiores do que um ângulo reto? Olha só, gente. Parece um ângulo reto isso aqui? Parece menor do que um ângulo reto? Ou é maior do que um ângulo reto? É maior do que um ângulo reto, certo? E o nome desse polígono é hexágono, tá bom? Esse polígono de 6 lados se chama hexágono. Vamos seguir agora para a questão de número 3. Pediu na questão de número 3 que vocês recortassem os triângulos na aba inferior da página e usassem para montar um quadrado com a quantidade indicada de cada item. Então, na letra A, pediu para formar com 2 triângulos pequenos. Então, aqui, ó, um triângulo pequeno, 2 triângulos pequenos. E se formou, então, um quadrado. No item B, 2 triângulos pequenos e um grande. Então, olha aqui, um triângulo pequeno, 2 triângulos pequenos e um grande. Também formou-se um quadrado, ok? E a gente vai usar essas informações dessa página para responder o próximo item também. Então, aqui nessa tabela, está pedindo a quantidade de ângulos igual ao ângulo reto. Então, no triângulo pequeno, tem, ó, igual a um ângulo reto, 1. Triângulo grande, 1 também. E no quadrado, nós temos 4 ângulos retos, certo? Maior do que um ângulo reto, no triângulo pequeno, nós não temos nenhum. Nós não temos nenhum no quadrado, no triângulo grande, e nós não temos nenhum no quadrado. Menor do que um ângulo reto, nós temos 2 no triângulo pequeno. Nós temos 2 no triângulo grande e nós não temos nenhum no quadrado, ok? Então, a nossa tabelinha ficou dessa forma. Vamos seguir. Essa atividade vocês farão com os pais de vocês, tá bom? A disputa, o jogo labirinto. Vamos seguir para a questão de número 5. Luana está fazendo um bolo e para fazer isso vai usar uma tigela, como aqui está representada ao lado.
Seguindo as instruções da receita, Luana colocou na tigela 2 xícaras cheias de açúcar e o mostrador da balança indicou 760 gramas. Quantos gramas de açúcar Luana colocou na xícara? Para a gente saber essa informação, nós precisamos fazer uma subtração da quantidade de gramas do mostrador, né, depois do acréscimo do açúcar, com desconto da tigela, que é de 440 gramas. Então, vamos fazer aqui a subtração rapidinho. 0 menos 0, 0. 6 menos 4, 2. 7 menos 4, 3. Resultado, 320. Agora, a gente vai precisar fazer uma divisão por 2, tá bom? Porque tá falando que ela botou 2 xícaras cheias de açúcar, ok? Então, 320 dividido por 2 dá 160. Então, Luana colocou 160 gramas de açúcar em cada xícara. Questão 6. A escola onde Tiago estuda organizou um torneio de futebol e recebeu 156 inscrições de alunos. Cada time será formado por 13 jogadores. Quantos times participarão desse torneio? Mais uma divisão aí para vocês fazerem. Então, vamos lá. 156 dividido por 13. Esse aqui eu utilizei um espaço para a gente relembrar uma das formas que a gente aprendeu de fazer divisão. Então, vou botar aqui embaixo. 156 dividido por 13. Vamos lá raciocinar aqui, ó. 2 vezes 13 dá 26. Opa, vamos de pouquinho mesmo, tá bom? Não tem problema. 130, que 130 dividido por 13. Agora, preciso de um número para descontar que dê 130. Então, eu posso multiplicar 13 por 10. 10 vezes 13, 130. Então, aqui zero a minha continha. Faço a adição de 10 mais 2, que dá 12. Dessa forma, eu consigo encontrar o resultado dessa questão, da questão de número 6. Então, participarão desse sorteio 12 times. Vamos agora, então, para a questão de número 7. Vitor acabou de se mudar e precisou comprar um fogão para casa nova. Observe o preço do fogão que ele comprou. Aí no panfleto está dizendo que ele custava R$ 790 e que tinha que dar uma entrada de R$ 145 e o restante em 3 parcelas iguais. Então, o Vitor fez um trabalho extra e ele recebeu, então, R$ 450. E dessa quantia, ele conseguiu economizar a metade dessa quantia. A quantia economizada é suficiente para o Vitor pagar a primeira parcela? Vamos lá pensar, então. 790, vamos fazer o desconto que ele pagou de entrada, que foi R$ 145. Então, 10 menos 5, 5. 8 menos 4, 4. E 7 menos 1, 6. Dando, então, 645. Foi o que ficou faltando para ele pagar. Ele deu uma entrada de R$ 145 num fogão que valia 790. Então, 645, agora a gente vai fazer uma divisão por 3. Por quê? Porque no panfleto diz que ele tem que pagar 3 parcelas iguais, tá bom? Então, vamos fazer aqui a divisão aqui embaixo. Vamos descontar de 645? 200, pode ser? Então, se a gente desconta 200 aqui, ó, 200 vezes 3, nós vamos descontar, na verdade, 600. Então, 645 menos 600, sobra 45. 45 dividido por 3, qual seria um número que nós poderíamos descontar, que daria 45 ou menor que 45? Número 10, pode ser? 3 vezes 10 dá 30. E 45 menos 30 dá 15. 15 dividido por 3, eu ainda consigo descontar. Se eu descontar 5, 3 vezes 5, 15. 15 menos 15, 0. Depois eu somo somente esses resultados aqui, ó. 200 mais 10, 210 mais 5, 215. Então, esse é o valor da parcela, tá? São 3 parcelas de 215. Mas a pergunta dessa questão é se a quantidade que Vitor recebeu, né, do trabalho é suficiente para Vitor pagar a primeira parcela. Então, vamos lá, 450 dividido por 2. Vamos fazer o cálculo, dá 200. 2 vezes 200, a gente sabe que é 400. Sobra 50. 25 vezes 2 dá 50. Sobra nada e aqui 225. Então, ele tem 225 para pagar. Então, é suficiente, né, gente? É suficiente porque a metade de 450 é 225, que é um valor maior que 215. Então,
tá tudo certo. O Vitor vai conseguir pagar a conta dele sim, tá bom? Questão 8. Nós vamos preencher aqui, ó, essa divisão, completar da mesma forma como nós estávamos fazendo a divisão agora há pouco. Então, nós temos 125 dividido por 5. 5 vezes 5 dá 25. Fez a subtração, 125 menos 25 deu 100. Eu consigo descontar ainda, então coloquei 10 aqui, ó. 10 vezes 5 dá 50. 100 menos 50, 50. E agora eu preciso de um número para dar 50. Então, se eu fiz agora há pouco e sei que 10 vezes 5 dá 50, então eu faço 10 de novo. 10 vezes 5, 50. Então, soma aqui deu 0 e soma aqui deu 25. Ok? Vamos para a próxima questão. Resolva as divisões e escreva os restos por extenso na cruzadinha. Então, olha, como aqui não tinha espaço, e também na aula eu falei para vocês, se não tiver espaço nesse cálculo aqui, vocês podem fazer numa folha à parte. Então, eu também fiz numa folha à parte. Vou fazer aqui as divisões, certo? Vamos colocar aqui as divisões primeiro. São todas as 8 divisões que nós precisamos fazer. Então, vamos lá primeiro para o número 996 dividido por 7. Vou multiplicar aqui o 7, olha, pelo 100, tá bom? Pelo 100. Por quê? Porque 100 vezes 7 é igual a 700. Faço o desconto aqui, a subtração, 6 menos 0, 6, 9 menos 0, 9, e 9 menos 7 é 2. Sobra pra gente 296. Consigo um número próximo para descontar? Vamos pensar aqui. Se eu colocar 100, vai dar? Não, vai passar, é muito alto, né? Então, a gente vai colocar aqui o número 30. Por quê? Porque o 3 vezes 7 é 21, mas o 30 vezes 7 é 210. Então, aqui a gente consegue fazer um outro desconto, uma outra subtração, que o resultado dará 86, certo? 86 dividido por 7, eu ainda consigo por 10. Por quê? Porque 10 vezes 7 é igual a 70. E aí, ó, faço mais uma subtração. 86 menos 70 dá 16. Olha só, ainda consigo fazer mais um acréscimo aqui para subtrair 16, para diminuir esse valor aqui, ó, tá bom? Então, coloco 2. 2 vezes 7 é igual a 14. Então, 16 menos 4, resto 2. E 100 mais 30 mais 10 mais 2 dá 142, ok? Próxima, letra B, 94 dividido por 6. Vamos lá para esse mesmo raciocínio, tá bom? 10 vezes 6 dá 60. Aqui, 4 menos 0 sobra 4. 9 menos 6, 3. Então, fica 34. Vamos lá, 34. Vamos para 4. 4 vezes 6 dá 24. Sobra pra gente aí, ó, 10. Ainda consigo subtrair. De 10, ainda consigo tirar 6. Então, faço isso uma vez só. 1 vezes 6 dá 6. 10 menos 6 é igual a 4. Essa é a minha sobra, esse é o meu resto, tá bom? E aqui, a divisão, o resultado é 15. 594 dividido por 7, a letra C agora. Vamos aos pouquinhos. 50 vezes 7 é igual a 350. E aí eu faço a subtração normal. 4 menos 0, 4. 9 menos 5, 4. E 5 menos 3, 2. 244. Aqui eu vou multiplicar por 30, porque eu já sei que 3 vezes 7 é 21. Mas se eu acrescento 0, fica 210. Então, faço a subtração aqui e me sobra 34. E aí, faço mais um cálculo para subtrair 4 vezes 7 dá 28. Eu consigo tirar o 28 daqui, ó. 34 menos 28 é igual a 6. Fim. Aqui tem o resto. Aqui a gente vai fazer o cálculo para poder chegar no resultado dessa divisão. 594 dividido por 7 é igual a 84, com sobra 6. Agora, 600 dividido por 4. Vamos começar com 100. 100 vezes 4 dá 400. Sobra 200.
Agora eu preciso de um número que multiplicado por 4 dará 200, ou menor ou igual. Mas eu tenho 50. 50 vezes 4 é igual a 200. 200 menos 200, 0. E 100 mais 50, 150. Então, entende-se que 600 dividido por 4 é igual a 150, com sobra 0. Não sobra nada, o resto é nada, tá bom? 455 dividido por 6. Vamos iniciar aqui com 50, tá bom? Vamos um número mais baixo. 50 vezes 6 dá 300. 455 menos 300 dá 155. 155 dividido por 6, nós podemos trabalhar com 20. Por quê? Porque 2 vezes 6 é 12, mas acrescentando 0, fica 120. Faço a subtração, me sobra 35. 35 dividido por 6, eu posso agora trabalhar com 5. Então, 5 vezes 6 dá 30. E aqui o meu resto é 5, ok? E o resultado da minha divisão é 75. Então, eu entendo que 455 dividido por 6 é igual a 75, com sobra 5. Próxima conta, 47 dividido por 2. Vamos começar com 20. Por quê? Porque 2 vezes 20 é igual a 40. Faço a subtração, sobra só 7. Ainda consigo tirar, né? Então, vou colocar aqui o 3. 2 vezes 3 é igual a 6. 7 menos 6 é igual a 1. E o resultado dessa divisão é 23. 23 com sobra 1. Questão letra G agora. 123 dividido por 8. Vou iniciar aqui com 10, que vai dar 80. 10 vezes 8 dá 80. 123 menos 80 é igual a 43. Eu sei que 5 vezes 8 é igual a 40. Então, vou colocar aqui 5 vezes 8, 40. 43 menos 40 é igual a 3. Resto 3. E a divisão, 15. 123 dividido por 8 é igual a 15, com sobra 3. E, por fim, a letra H, 259 dividido por 9. Então, aqui tem a primeira conta que a gente vai fazer, que é 20 multiplicado por 9, que vai dar 180. Faço a subtração, me sobra 79. 79 dividido por 9, vamos de 5 para que dê 45. Ok? Então, 79 menos 45, 34. 34 dividido por 9, vamos fazer essa multiplicação aí. 3 vezes 9 é igual a 27. E aí me sobra 7. Resultado dessa divisão, 28. Certo? Vamos seguir então para fazer o próximo passo que é solicitado nessa atividade, que é anotar aqui, ó, os restos, tá bom? De cada questão. Então, eu tenho aqui letra A, resto 2, letra B, resto 4, C, resto 6, D, nada, 0, né? Letra E, resto 5, letra F, resto 1, letra G, resto 3 e letra H, resto 7. Vamos colocar isso agora na cruzadinha, essas informações, tá bom? Então, letra A, 2, B, 4, C, 6, D, 0, E, 5, F, 1 e G, 3. Fechou? Vamos então adiante para a questão de número 10. Juliano chegou à casa de Maria para brincar às 4h30 da tarde. Observe no relógio da parede dela a que horas ele foi embora. Então, ele foi embora às 6 horas. Ele chegou 4h30, 4h30. Até às 5 se passaram 30 minutos. E depois, para as 6, se passou mais 1 hora. Então, quanto tempo o Juliano ficou na casa da Maria? 1h30, ou 1h30 minutos. Questão 11. Observe nos relógios a seguir o horário de início e fim de um filme. Então, o início é exatamente às 2h30. E ele terminou às 14h30. Perdão, ele terminou às 4h30. Quanto tempo durou o filme? Então, se ele iniciou às 2h30 e terminou às 4h30, o tempo de duração desse filme é de 2 horas. Vamos adiante. Questão 12. Aqui na questão 12 pede para a gente organizar, localizar, indicar o horário através de ponteiros. E aí eu lembrei para vocês na aula. Ponteiro pequeno marca as horas e o ponteiro maior marcam os minutos. Vamos posicionar eles aqui. Então,
5 horas e 30 minutos, ok? Pedro chegou à aula de natação às 4h30 e saiu após 1 hora. Então, se ele chegou às 4h30, se passou 1 hora, ele saiu às 5h30. Eduardo tem uma consulta com o dentista hoje às 10h10. Observe o horário que Eduardo saiu de casa para sua consulta. Olha só, o Eduardo saiu, olha, às 9h30, certo? Ele leva 35 minutos para ir a pé de casa até o consultório do dentista. Será que ele vai chegar a tempo para a consulta, gente? Então, se ele leva 35 minutos, vamos lá. Ele está aqui 9h30. Se passando 30 minutos, dá 10 horas. E mais 5 minutos será 10h05. Olha só, a consulta dele é 10h10. Então, a resposta para essa questão é sim. Tá bom, gente? É sim. Porque Eduardo chegará às 10h05 e a sua consulta está marcada para as 10h10. Então, tá tudo certo. Ele não vai se atrasar e vai chegar bem a tempo da consulta, ok? Questão 14 agora. Vamos seguir aqui para a questão 14. Ricardo registrou seus compromissos do dia em uma agenda. Desenhe os ponteiros dos relógios a seguir para indicar o horário de cada compromisso dele. Lembrando, ponteiro pequeno marca as horas e ponteiro grande marca os minutos. O primeiro compromisso dele é às 10h15. Tem lá, ó. O compromisso dele é cortar o cabelo. Então, vou marcar aqui 10h15. O segundo compromisso dele é almoço com Beto. Ele vai almoçar com Beto às 12h30. Então, aqui, ó, tá marcado aqui no relógio, 12h30. E, por último, ele vai ao cinema com a Aninha, certo? E ele vai ao cinema às 16h45, ok? 16h45, marcado aí no relógio, tudo certo. Vamos passar para a próxima, então. Questão 15. As horas marcadas nos relógios abaixo seguem um padrão. Descubra-o e desenhe os ponteiros para indicar a hora no último relógio de cada item. Então, aqui, ó, 10h10, 10h20, 10h30. Padrão, esse minuto está girando de 10 em 10. Ele está passando de 10 em 10. Então, se aqui é 10h30, o próximo será 10h40, ok? Vamos marcar aqui 10h40. Letra B. O primeiro relógio marca 2h30, o segundo 3, o terceiro 3h30, e a gente consegue perceber que está passando de 30 em 30 minutos. Então, com certeza, o quarto relógio vai marcar 4 horas exatamente, certo? Questão C. O primeiro relógio está marcando 1h30. O segundo relógio está marcando 1h50. O terceiro relógio está marcando 2h10. De quanto em quanto tempo esse relógio está passando mesmo? Vamos conferir aqui. Então, aqui, ó, no primeiro, 1h30. Ele veio daqui até o 10. Então, se passaram 5, 10, 15, 20 minutos. Depois, olha, ele correu e foi, ó, 5, 10, 15, 20 minutos. Então, se esse relógio está marcando 2h10 e passando 20 minutos, 5, 10, 15, 20. O próximo horário, então, será às 2h30. Ok, gente? Com essa questão, nós chegamos ao fim dessa primeira aula, da aula 11, certo? Eu espero que vocês tenham acompanhado. E se não tiverem acompanhado, anotem as dúvidas para tirar na tutoria. A gente vai ter aí uma semana cheia de revisões antes da avaliação, tá bom, gente? E qualquer coisa a gente pode tirar as dúvidas de vocês na tutoria, certo? Até a próxima. Abraços virtuais aí das professoras Francisca, Rosirene e Janaína. Que Deus abençoe. A gente se vê na próxima correção. Tchau, tchau.